Bolsonaristas invadem Congresso, Planalto e STF em manifestações antidemocráticas. Realmente foi uma situação lamentável, né, para o Brasil. A gente vê a situação que ficou. Eu não fui lá não, mas eu vi pelas filmagens como é que ficou o Palácio do Planalto, como ficou lá o Congresso Nacional, como ficou o STF. Né? Nada justifica, né? Nada justifica uma agressão dessa, apesar dos ministros do STF não valerem nada, né? A gente sabe que ali é uma corja que, infelizmente, degrada o povo brasileiro, né? Infelizmente, são pessoas não qualificadas, pessoas que cometeram vários delitos. Infelizmente, eles são imunes a qualquer tipo de ação. São superiores a tudo, estão mandando no Brasil hoje, né? Esse tal de Alexandre aí manda no Brasil, eu fico fazer o quê, né? Mas não é um caso, né? Eles são uma coisa, e agora o patrimônio brasileiro aí é outra conversa, né? Eu não fui a favor disso, não. Eu era a favor, sim, de ter uma intervenção das Forças Armadas para botar o Brasil nos eixos. Fazer valer a Constituição. Fazer valer a Constituição. Não é falar igual o Bolsonaro, fala que joga nas 4 linhas, ele não sabe nem o que é Constituição, não sabe nem o que é 4 linhas, ele fica falando que joga nas 4 linhas. As 4 linhas dele que deu o Brasil. Ô Bessa, eu tive várias manifestações na Esplanada, desde da época da 2014, do impeachment da Dilma, tive várias manifestações aí do Bolsonaro. Eu nunca vi uma lâmpada quebrada. Eu falei com vários jornalistas, passei a minha visão. Eu sei quem quebrou isso aí. Eu sei a turma que quebrou, fez essa baderna toda. Eu, em 2012, acompanhava um canal no YouTube chamado Pé na Porta. Os donos do canal eram Dom Werneck e Ana Priscila Azevedo. E eles eram intervencionistas, militares no poder. Não queria saber quem seria o presidente, eles queriam militares no poder, em 2012. E naquela época eu assistia às lives que eles faziam lá. Ela é filha de militar, ele tinha um restaurante, faliu e ficou vestir essas roupas do exército e ficaram doidos. E começaram a falar intervenção, vai ter intervenção, os aviões estão chegando, os tanques tá na BR, já tá vindo para cá, hoje a gente teve com o general e tal. Inclusive ele tentou se aproximar do Bolsonaro em 2014, né? Viu que o Bolsonaro não era conservador a ponto que ele queria de intervenção, ele era mais liberal, o Bolsonaro se afastou deles, eles colaram no Mourão, ele apresentou o Mourão para o Fidelis e o Mourão foi para o PRTB e depois virou vice de Bolsonaro. Eles também se afastaram do Mourão e continuaram com a loucura deles, faziam lives de 24 horas falando em intervenção, uma loucura, e tinha vários adeptos, células no Brasil inteiro que fazia doações para eles e eles passaram a viver de doações. E essa expressão de fala só mais 72 horas foi criado por eles. Quando os bolsonaristas, cansados de ir para o Congresso manifestar e não aconteceu nada, foram para a porta do quartel pedir intervenção militar, chocou com a intenção deles, que também era de intervenção militar. E o que eles fizeram? Pegaram o grupo radical deles e foram para os quartéis ficar com os bolsonaristas lá. Quando não tinha mais manifestação na Esplanada. E aí foi aquele movimento lá nos quartéis, muito Pix, placa de Pix, toda aquela situação, live Pix,
era esse casal que liderava lá tudo. E desceram para a esplanada. Eu recebi áudio de grupos. Um cara que se identificou como militar ensinando que quando a granada fosse jogada, você pegasse um lenço umedecido, colocasse na boca, que você ficasse deitado, que 10 centímetros depois a granada, esse gás, ele sobe, né? Ele não fica embaixo, que você conseguiria respirar. Ele falou que quando jogarem a granada e o pino sair, você pode pegar ela e jogar de volta. Você não pode pegar antes do pino estourar para jogar de volta nos policiais. Então ele estava dando algumas táticas de guerra. E aí descer essa turma, eu acredito que seja a inocência do Ibanez, né, e do secretário adjunto que estava no comando da pasta, que todas as manifestações foram pacíficas, só que havia uma turma diferente nessa manifestação, que foi a mesma turma que botou fogo no ônibus, que virou o ônibus, queria jogar o ônibus da rodoviária, botou os fogo no carro no dia da diplomação do Lula e que o índio foi preso. Essa mesma turma foi essa turma que quebrou o Congresso e os palácios. Então desceu ali todo mundo, a polícia acreditando que eram os bolsonaristas pacificadores, né, manifestantes pacíficos, mas tinha essa turma dos intervencionistas, que inclusive eles têm um movimento chamado União Nacionalista do Brasil. É uma coisa, é um movimento orquestrado mesmo, é uma turma orquestrada. Né? É uma turma orquestrada. E foram lá e fizeram isso aí. Claro que alguns bolsonaristas que estavam ali, entrou para dentro do palácio, eles entraram também. Mas não quebraram vidro e tal. Aquele rapaz que quebrou o relógio lá, ele estava com 2 camisas, uma por baixo, dá para você ver a ponta da camisa branca por baixo, então ele estava com aquela camisa por cima. Alguns falam de infiltrado da esquerda, eu não acredito nisso, eu acredito nessa turma de intervencionistas liderada pela Ana Priscila Azevedo e pelo Dom Werneck, Reginaldo Werneck, conhecido como Dom Werneck, que fez essa baderna aí toda e acabou com essa situação aí, estragando todo o movimento, porque agora tá todo mundo calado, não tem coragem de falar nada e como é que vai falar em fazer uma manifestação? Hoje está difícil. Vão achar que toda manifestação vai fazer isso aí. Está muito recente isso aí, né? Está muito recente. E eles estão indo para cima ainda. Tem muita gente que quer mostrar serviço aí. Quer mostrar serviço. Então foi uma oportunidade horrível que eles deram para taxar isso aí agora, qualquer manifestação, como um ato terrorista ou qualquer coisa desse tipo. Esquece o custe. Olha, esquece, né? Esquece. Tá certo. Laerte Bessa esquece essa quebradeira vergonhosa que teve no Congresso Nacional, que patriotas jamais fariam uma coisa dessa. Próximo diretor.